Graça e paz, queridos irmãos. Todos estão bem? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 21. Romanos 3, a partir do versículo 21. Diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé, em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pai Santo, nós te bendizemos nesta manhã. Como é bom poder te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Com toda liberdade, poder entoar cânticos de louvor ao teu nome. Pai querido, nessa hora eu quero lhe pedir que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida. Que o Senhor use a minha vida, meu Deus, nesta mensagem, que não é simples, que não é, Pai, de fácil compreensão. Que o Senhor me dê unção, graça, liberdade, autoridade. Que o Senhor me dê, Pai, a sabedoria do alto para ministrar essa palavra. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Irmãos, existe uma coisa que a gente aprende na igreja e faz parte dos fundamentos da fé, e essa doutrina é conhecida como doutrina da salvação. A gente pensa, a gente aprende, vê muitas vezes aquela frase simples: Jesus te salvou, né? Jesus me salvou. Jesus é o Salvador. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Tá, mas e daí? O que foi feito de verdade? O que estava envolvido em todo o plano da salvação de Deus? Nós não compreendemos muitas expressões que o Novo Testamento nos traz. Nós muitas vezes não entendemos, olhando e lendo o Velho Testamento, por que aquela matação de animais ali no templo. Por que Deus instituiu lá em Moisés a questão do cordeiro, aqueles cordeiros degolados, aquele sangue espargido lá no altar? Para que aquilo era feito? Por que Deus instituiu aquilo lá no Velho Testamento e rompeu com essas práticas no Novo? O que estava acontecendo nesse plano da salvação desde os primórdios? O homem caiu lá em Adão. O homem não conseguia mais sair dessa situação. A nossa situação como homem, desde do ventre da nossa mãe, é de perdidos, irmãos. Se nós tivéssemos a oportunidade, se Deus desse essa oportunidade de espiritualmente visitarmos o inferno, irmos lá no inferno lá, ver a situação das almas lá, a situação das pessoas que se perderam, onde estão as almas dessas pessoas, e poder contemplar as almas dos salvos lá na eternidade, agora, nesse exato momento, e entendêssemos o plano verdadeiro de Deus em Jesus.
O plano da salvação, desde o Velho Testamento, era pela fé. A salvação instituída por Deus, desde o Velho Testamento, era pela fé. A lei de Moisés nunca veio para salvar ninguém. A lei de Moisés não foi instituída para salvar ninguém. A lei de Moisés veio normatizar coisas, organizar coisas, mostrar para o homem: vocês não conseguem. Quando Jesus apareceu, Jesus meio que mostrou para eles: vocês não conseguem. O caminho está bloqueado para vocês serem salvos por qualquer coisa. Então Deus vem, desde o Velho Testamento, ensinando para eles: creiam em mim, creiam em mim. O Abraão foi justificado por quê? Porque ele era bonzinho? O Abraão foi justificado porque era um homem escolhido por Deus? Abraão foi justificado pela fé. É porque a gente, irmãos, nós temos dificuldade de acreditar nisso. O ser humano foi ensinado, desde os primórdios, que precisa pagar preço. O ser humano foi ensinado desde os primórdios que ele tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. No tempo da igreja, nós somos ensinados a colocar vestido na mulher, colocar terno e gravata no homem. Nós precisamos agradar a Deus, para Ele se sentir, grato a nós. No Velho Testamento era a mesma coisa. O homem sempre tentando, com a própria força, se justificar diante de Deus. E Deus meio que mostrava para eles: vocês não conseguem. Tem um mal dentro de vocês, que isso não me agrada. Vocês precisam acreditar. Crer somente. Jesus cansou de falar para o povo: crê somente, crê somente, crê somente, crê somente. E nesse plano da salvação, a coisa mais complicada é o material que Deus tem na mão. Venham comigo aí, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 3. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Olha só a obra de Jesus aqui. E vos deu vida, ou vivificou, e vos vivificou, estando vós vivos. Paulo vem aqui, mais ou menos uns 4.000 anos depois do primeiro homem lá, Adão. 4.000 anos. Paulo vem aqui e fala assim: e ele vos deu vida, estando vocês. Paulo olha para a geração passada dele, ó. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todo mundo. Ele olha assim: estando todo mundo morto nos seus pecados. E ofensas, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de Deus. E éramos por natureza filhos da ira. Aí nós nos deparamos com uma sociedade que diz: todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Por ser criatura de Deus, todo mundo é filho de Deus. Aí Paulo vem: todo filhos da ira. Essa situação
do homem o material que Deus tem nas mãos para trabalhar. Um monte de gente perdida, todo mundo, a começar de mim, que vos falo agora. O material que Deus tem nas mãos é um material morto, sem Deus, sem amor, sem misericórdia. Um material que você pensa. Paulo fala assim: quem é que não morreria? Quem é que morreria por um filho? Quem é que morreria por um filho? Você morreria por o seu filho? Você morreria, né? Morreria por um bebê que acabou de nascer, seu filho. Morreria? Sim. Mas quem é que morreria pelo Saddam Hussein? Quem morreria aqui por mim? Levanta a mão aí. Ô Elias, obrigado, hein? Quem morreria aqui pelo Hitler? Quem morreria pelo Herodes? Quem morreria aqui pelo Nabucodonosor? Ninguém. Agora, qual a diferença na criação do Nabucodonosor, do Hitler, do Mussolini, para um bebezinho que acabou de nascer? Qual a diferença? Nenhuma. Todos nasceram debaixo da mesma condenação. Jesus morreu por todos. Aí então entra, esse é o material que Deus veio aqui. Quando Jesus desce, abandona a sua glória, desce aqui, o plano é esse. Vamos imaginar um diálogo lá na eternidade. Meu filho, chegou a sua hora. Chegou a vez do plano, daquele plano que eu estabeleci antes que o mundo existisse. Chegou a hora. Passaram os 4.000 anos, né? Lá, Adão, Eva, Noé, Isaac, Jacó, todos os profetas, o Malaquias, né? Chegou lá o tempo, vindo a plenitude dos tempos, o tempo exato de Deus. Deus envia o seu filho, nascido de mulher lá, nascido no ventre lá, colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Chegou a hora. Mas você sabe que não vai ser fácil. O povo vai encrespar. Você vai ter que se deparar com os fariseus, com os saduceus. Você vai se deparar com vários embates, vários confrontos. Mas você sabe, você vai ter que morrer. Você sabe, filho. Você lembra lá do Velho Testamento? Só uma conversa, isso é coisa minha, da minha cabeça. Você sabe lá no Velho Testamento, lembra dos cordeirinhos? Os cordeirinhos degolados, sangue lá, o sangue espargido. Aquilo não tirava pecado de ninguém. Aquilo lá apontava para você, filho. Aquilo apontava para você. Você sabe que não há resgate sem sangue. Eu não vou aceitar sangue impuro para resgatar a humanidade. Eu preciso de sangue puro. Eu preciso de vida por vida. Vida inocente pelos culpados. Aí Jesus, ele cumpre uma obra chamada expiação. Não é expiação com S. Espiar com S é ficar espiando alguém. Expiar com X. Expiação. Lembra da famosa frase que a gente usa no dia a dia? O fulano é um bode expiatório. Isso é o bode expiatório. A obra da expiação foi instituída por Deus, lá no Velho Testamento. Expiação significa cobrir,
reconciliar, pacificar. A graça de Deus já estava estabelecida no Velho Testamento. Ela já estava estabelecida lá no Velho Testamento. Graça basicamente é favor imerecido, não é? O judeu lá era pecador? Era. O judeu lá, desde Adão, vivia na vida do pecado? Vivia. Nós ainda, o pecado ainda se manifesta mesmo na nossa vida de crentes? Sim. Sim, irmão. Todos nós erramos aqui, a começar de mim. Não há seres humanos que não pequem, irmãos. Só que há uma diferença. Eu vou explicar logo em seguida. O que acontecia? Pegava-se o cordeirinho. Olha a graça de Deus manifesta lá no Velho Testamento. O salário do pecado é a morte. O que Deus fazia? Vocês pecaram, vocês sabem que vocês deveriam de pagar pelos erros de vocês. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Deus coloca os bichinhos. Um cordeiro sem mácula, sem ruga, não é? Saudável, não é? Branquinho, puro, limpo. Porque esse cordeiro apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso ainda não, Jesus não tinha vindo. Então os cordeiros eram mortos ali. Levados para quem? Para o sumo sacerdote. Ele representava ali, ele degolava o bicho, o sangue era espargido sobre o altar, e também num único dia, o dia da expiação. Um dia por ano, um dia só. E esse sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício pelo povo todo e por ele não? Por ele também. Porque ele era pecador. Esses sacrifícios se repetiam todo ano. Todo ano. O sumo sacerdote estava esfregando na cara de todo mundo lá. Eu sou pecador que nem vocês. Eu não consigo levar os pecados de vocês. Isso é tudo simbólico. E no Velho Testamento diz que os pecados eram lançados no fundo do mar, não é? No Novo Testamento não tem mais esse negócio de lançar pecado no fundo do mar. Jesus destruiu os pecados da humanidade pelo sacrifício expiatório dele mesmo, irmão querido. Pegava-se o sangue lá, espargia, matava o bichinho. E ali simbolicamente os pecados eram depositados sobre aquele bicho. Nunca acabava aquilo. A Bíblia até fala que quando aquilo era feito era como se fizesse comemoração, né? Comemoração pelos pecados de novo. Esse mal não cessava. Aí vem Jesus, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Aí vem Jesus, estou falando aqui da obra da expiação, que está incluída nesse plano da salvação. Hebreus 9, a partir do 26. Doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, na plenitude dos tempos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse texto é muito revelador, irmão. Olha só o que foi a obra expiatória de Jesus. Uma vez, viu? Não tem esse negócio de pagar preço, irmão.
Tira essa frase da sua boca, pelo amor de Deus. Pagar preço para agradar a Deus. O único que pagou o preço definitivo uma vez para agradar a Deus se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sim pode fazer isso. Uma outra coisa que se aprende nesse texto, oferecendo-se. A obra de Jesus não foi por imposição, foi voluntária. Quem aqui se sentia sujo demais para poder ser de Jesus? Quem aqui se sentia sujo demais? Levanta a mão. Você que se sentia sujo demais, fica em pé. Pode ficar em pé, não tenha vergonha não. Quem aqui se achava que não era tão sujo assim? Todo mundo aqui era bem sujo, hein? Eu vou falar uma coisa para você, você que se sentia assim, Jesus se ofereceu por você também. Ele se ofereceu por mim. Pode sentar, obrigado. A obra da expiação, dele se oferecer, foi voluntária. Aí vem um segundo ponto nessa obra da salvação de Jesus, que se chama propiciação. Essas expressões não são muito faladas às vezes. O pastor Disseu falou bastante quando explorou Romanos. Expiação, que foi o fato de tornar a gente, ele substituiu a gente lá na cruz, ele expiou, ele reconciliou, pacificou a nossa vida com Deus. E agora vem a propiciação. O que é isso? Significa apaziguar, aplacar a ira. Era isso que Deus sentia pela humanidade. Ira para destruir. Não porque Deus não é amor, é porque o nosso pecado nos tornou inimigo de Deus. E éramos filhos da ira por natureza. Filhos da ira por natureza. O nosso destino era a condenação eterna. Aí Jesus, ele foi a propiciação. Nós vamos ler alguns textos para entender isso aí. A obra da propiciação, ela tem duas partes: apaziguar a ira de Deus e reconciliar agora esse homem com Deus. Senhor, eu aplaquei a sua ira, eu estou aqui me oferecendo por eles, agora eu preciso que agora o Senhor se reconcilie com eles, porque eles eram seus inimigos agora. Aí eu quero agora ir com vocês, Romanos capítulo 3, vamos ler alguns textos para entender isso aí. Romanos 3, verso 24 e 25. Romanos capítulo 3, verso 24 e 25. Que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, para aplacar a ira, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aí mesmo em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1, leiam comigo, Romanos 4, a partir do versículo 1 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Uma pausa aqui. Existem algumas linguagens jurídicas no texto de Romanos. Imputado. O que significa essa palavra?
E isso, creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Porque se Abraão quer se gloriar por obras, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo fala. E creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Tornou ele justo diante de Deus. Imputar significa tornar responsável. Fulano foi imputado naquela obra. Ele foi tornado responsável. A imputação de Deus sobre nós só acontece pela obra que fazemos. Ou nós somos imputados como culpados, ou como justos. Não tem meio caminho. O homem só é tido como justo, justificado diante de Deus, se ele crer em Jesus. Não tem outra forma. Mas pastor, eu quero fazer boas obras. Pode fazer. Eu quero ser bonzinho. Pode ser. Eu quero ser um ótimo pai, uma ótima mãe. Pode ser. Eu quero viver a minha vida toda fazendo obras boas para as pessoas. Faça. Mas isso não lhe torna imputável a salvação. Isso não lhe dá salvação. Por quê? Vamos respondendo as perguntas. Por que que não? Por que que uma pessoa que faz um monte de coisas boas, viveu uma vida boa, foi um ótimo pai, uma ótima mãe, foi um ótimo filho, honesto, pagou suas contas, um bom empregado na empresa, uma pessoa fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, por que que no final da vida, vivendo a vida toda assim, sem envolvimento com Jesus, uma pessoa dessa condenada? Por causa da natureza. Ninguém é justo diante de Deus por si só. O imputamento acontece pela fé em Jesus. Não tem outra maneira. Isso aqui, irmãos, essa expressão de Paulo na obra da propiciação de Jesus, joga por terra todo esse negócio de ter religião. Eu tenho religião, pastor. Eu sou religioso. Eu vivo dentro da igreja. Eu faço sacrifício. Até isso entrando na cabeça dos crentes. Crente, eu oro 10 vezes na campanha não sei do que, no monte. Eu oro 10.000 vezes no monte, pastor. Eu faço campanha de madrugada com as irmãs no iPhone, no WhatsApp. Eu agrado a Deus, eu pago preço, por isso que Deus me abençoa. Está errado, irmão querido. Está tudo errado isso aí. Deus nos abençoa graciosamente em Cristo Jesus, sem seu mérito. Você não tem mérito, eu não tenho mérito, irmão querido. Você não tem mérito. Mesmo sendo filho de Deus, salvo em Jesus, todo o mérito está na pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a propiciação, a obra de Jesus, é pela humanidade toda. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Primeira Epístola de João 2, verso 1 e verso 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com letra maiúscula para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. O que aplacou a ira? Pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo.
tem provisão de salvação para toda a humanidade. Se o homem soubesse isso aqui, irmão querido, que a ira de Deus foi aplacada em Jesus por toda a humanidade. Deus agora, por causa de Jesus, olha a obra de Jesus, irmão. Por causa de Jesus ali na cruz, ele estava assim, ó, aplacando a ira de Deus sobre todos os homens que mereciam morrer. Jesus, irmãos, ali, ó, nas costas dele, ali nos seus ombros, naquela cruz, Jesus carregou, literalmente, os meus pecados e os seus. E uma coisa interessante nessa obra, uma coisa interessante, que cada homem não tem só um ou dois ou três pecados. Além da natureza caída que ele tem uma série de obras pecaminosas. Então Jesus não levou somente a natureza caída sobre os seus ombros, mas todos os pecados de cada homem sobre os seus ombros no madeiro. Nós deveríamos de valorizar muito mais essa petição aqui da liderança, de nós cantarmos hinos cristocêntricos. Não é bobeira, irmão. Não é bobeira, não. Jesus deveria de ser louvado 24 horas por dia com músicas que exaltem o seu nome. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Ele é digno de toda a glória, todo louvor, toda exaltação. O Jesus que está lá hoje à direita do Pai, não é um Jesus menino em manjedoura de dia de Natal, essas festas, sabe, esses bonecos de Natal. Jesus não é um Jesus crucificado com a coroa de espinho na cabeça. Jesus não é mais esse Jesus, não, irmão querido. Jesus é aquele que João viu e caiu aos pés dele como morto. Jesus hoje é exaltado, glorificado, Deus de todas as nações, Pai eterno, o Senhor de toda a glória, o maravilhoso Rei, desejado de todas as nações. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, irmão querido. Jesus então cumpriu a expiação. Foi a propiciação de Deus pelos nossos pecados e do mundo todo. E eu vou passar bem rapidamente porque o Paulo falou brilhantemente. Jesus, em nós, ele cumpriu uma obra chamada regeneração. Nascer de novo. Sabe, nascer de... Jesus, quem é que batiza com o Espírito Santo, irmão? Ele... Olha, João fala, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão Ele tem a pá, não é? E juntará o trigo no seu celeiro, mas jogará a palha no fogo que nunca se apaga. O Jesus que vem por aí, irmãos, é um Jesus que esteve conosco o tempo todo aqui na terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É que a gente não está vendo, irmão, mas Jesus está aqui na presença da igreja. É que a gente não está vendo, irmão querido, mas Jesus falou no Apocalipse, eis que ando no meio dos 7 castiçais. Ele anda na igreja todo dia, irmão querido. Eis que estou convosco todo dia lá na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Jesus anda com a gente. Você pede para Ele tomar café com a gente, almoçar, Ele senta na cadeira com a gente. Jesus não te abandona. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E o novo nascimento é a presença 24 horas por dia de Jesus em nossa vida, irmão querido. Tem que glorificar Jesus, irmão.
Eu quero, só para passar rapidamente dessa parte, ler com vocês João 14, 23. Quando a gente nasce de novo, essa obra é feita em nós. A gente precisa crer nisso, irmão querido. Chega de perder tempo, irmão, não acreditando. Chega de perder tempo não crendo. É hora de crer. João 14, 23. Olha que coisa linda isso aqui. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, olha o verbo, plural, não é singular. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que mora na vida do crente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mora dentro de você. A Trindade mora dentro de você, irmão querido. Mora dentro de você. Você nasceu de novo, você é de Deus. Acredita, irmão querido. Ele habita em nós pelo seu Espírito. Oh, glória. Jesus então cumpriu a expiação. Jesus cumpriu a propiciação. Deixa eu seguir a ordem aqui para não me perder. Jesus cumpriu a expiação. Jesus cumpriu a propiciação, a regeneração, que é o novo nascimento. E Jesus também cumpriu em nossa vida uma coisa chamada justificação. Essa é uma das obras mais lindas. Justificação é tornar alguém justo, não sendo. É uma loucura da parte de Deus. O fulano era uma peça como ladrão na cruz. Como ladrão na cruz. Ainda que a gente não seja semelhante a ele, mas estávamos igualmente condenados. Jesus, irmãos, ele simplesmente, através da sua obra, ele nos justifica pela fé. Tudo opera na vida do crente pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É por isso, irmão, que o diabo bombardeia a igreja. Ele bombardeia a igreja com um monte de invenção. Ele cria um monte de coisa para atrapalhar o caminho de um crente. Ele inventa de tudo para tirar o crente da simplicidade da vida, sabe? Da simplicidade que há em Jesus. Ele inventa coisa de todo tipo na igreja. É idolatria que entra no meio da igreja. É pastor ungido, pastor ungidão. É música de todo tipo, para tirar o crente do foco da fé. É campanha de todo que é tipo, irmão, para o crente conquistar as suas bênçãos. A igreja evangélica, hoje em dia, nos nossos dias, virou um foco de macumbaria. É areia não sei da onde, é água não sei da onde, é óleo de Israel, madeira da cruz de Jesus. Ainda existe essa madeira? É roupa de Jesus no túmulo. É campanha de passar no corredor da bênção. É campanha dos 13 dias da bênção, não sei de quem. 12 dias de oração para 12 dias de bênção. A bênção de Daniel, a bênção de Jeremias, a bênção do apóstolo Paulo. É barro ungido, é shampoo ungido. Vassoura que tira poeira maldita de dentro de casa. Rosa, planta e um monte de coisa, irmão querido. Eu aqui já fiz a campanha do martelo ungido.
no meu início lá da minha fé. Vai lá, martela tudo que você quer, determina lá que é seu. E eu fiz e perdi meu emprego, irmão querido. Não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, quanto mais comprar uma casa ou um carro. Mas a ignorância que faz isso, irmão querido. Quando João fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é Deus usar um baianinho que nem eu aqui para dar graça e entendimento para ensinar você que é em Jesus Cristo, irmão, que está a nossa bênção. É em Jesus que está toda a sorte de bênçãos. Jesus foi feito por Deus a nossa bênção, a nossa saída, a nossa bênção, a nossa solução está na pessoa bendita de Jesus. Ele nos justificou diante de Deus. E Paulo fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sobre nós não tem mais maldição. Não precisa mais estar quebrando maldição de nada, irmão. Jesus foi feito maldição no seu lugar. Ele levou na cruz toda a maldição que você tinha. Toda. Ele nos deu paz com Deus. Paz com Deus, irmão querido. Vá para casa com essa bênção, irmão. Olha o que está escrito em Atos 13, 39. Esse foi uma descoberta, esse versículo. Tanto que eu li esse versículo. E Deus me trouxe esse entendimento. Atos 13, 39. Olha só que coisa linda esse versículo. Atos 13, 39. E de tudo que a lei de Moisés, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. É só crer. Parece que é simples demais, não é? É só crer, Norina. Crer. Na outra semana eu vou falar sobre santificação, isso é outra coisa. Mas no início da nossa vida, ou no caminhar da nossa vida, não é, pastor Disseu? É crer. Creia. Quem crê? Quem crê? Ai, meu Deus. Gálatas 2, vamos lá para Gálatas 2. Estamos falando aqui da justificação que Jesus fez por todos nós. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E olha aí o capítulo 3, verso 11, de Gálatas mesmo. Gálatas 3, 11. E é evidente, ele ainda acrescenta essa palavra. É evidente, é claro, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E o texto, o versículo anterior, ele fala pela fé, ele fala pela fé de Jesus. Vamos ler de novo lá? Acho que é Gálatas 2, 16. Olha o que ele diz. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Pela fé de Cristo. Uma vez eu falei aqui para o irmão, eu falei assim, eu não lembro. Deus tem muita fé, irmão. Deus tem muita fé.
fé de Cristo. Você acha que Deus teve que ter fé? Jesus teve que ter fé para vir aqui? Sim. Ninguém pode dar o que não tem, irmão. Jesus deu a gente aquilo que Ele tem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi compartilhado por Deus. Não só como ferramenta para a gente andar na fé, mas também porque Ele praticou isso. Irmão, tem que ter muita fé para acreditar em mim. Deus teve que ter muita fé para investir o Espírito Santo dele na minha vida, sabendo do homem defeituoso que eu ainda sou. Deus tem que ter muita fé em você, para depositar em você o Espírito Santo, dons espirituais, poder, para você ser usado e usada por Deus, para vir cantar, pregar, fazer a obra, visitar. Ainda que Deus seja onisciente, está vendo tudo, Deus, Ele depositou porque Ele creu em você, irmão. Ele acredita em você. Você pode ser quem você for, Deus acredita em você. Você foi justificado pela fé, irmão. Tenha paz com Deus agora. Eu quero tocar nessa parte. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Temos paz com Deus. Irmão, para de ficar perturbado, irmão. Para de ficar tão perturbado. Você que é casado aí, casada, para de perturbação dentro do seu lar. Irmãos, tem pessoas crentes que eu às vezes fico pensando o que acontece com essa pessoa. Pessoas crentes que não foram libertas daquela consciência antiga que possuíam. Tinha uma tia minha que morava em Pirituba, ela já faleceu. E ela morava numa casa nos fundos do terreno. E aí, para chegar na casa dela, a gente atravessava um corredor todo cimentado, mas era um corredor escuro. Ela não colocava lâmpada daquele bendito daquele corredor. Irmãos, toda vez que eu passava naquele corredor, eu era um adolescente, não conhecia Jesus. Eu sentia alguém me perseguindo. Eu sentia uma presença ruim. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, a presença que vem em mim é do Espírito de Deus. Tem muito crente, irmão, que anda assombrado. Esse negócio, passou o avião passou, cortou a luz do sol, passou aquela sombra no... Eita, demônio aqui! Mistifica tudo, espiritualiza tudo. Não estou falando que você tem que desconsiderar o agir de Satanás, que Paulo falou que nós não desprezamos os seus ardis. Não estou falando para desprezar a ação do maligno. Mas nós, irmãos, precisamos andar em novidade de vida. Numa vida condizente com quem agora nasceu de novo. Ter outras palavras na nossa boca. Declarar palavra de fé. Minha esposa cansa de falar isso para mim. Declara outra palavra da sua boca, irmão. Você é de Deus, a unção do santo está sobre vós, e sabeis tudo, João fala. É. Você é de Deus agora. Quem habita em você, irmão, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se está acontecendo coisa lá na sua casa, ora. Manda embora. Manda embora. Eu sei que o diabo muitas vezes vem na nossa casa, mexer nas coisas, causar barulhos lá. Ele nos ataca. Mas você tem Deus, irmãos, hoje. O Espírito de Deus está na sua vida, está na sua casa, está nas suas coisas. Abençoa o seu lar, irmão. Faz a sua parte, obedeça o Senhor, siga a palavra. E não fique aceitando morada de demônio na tua casa, nos teus filhos, nas tuas coisas, irmão querido. Você é de Deus, criatura.
Você é de Deus. Você foi justificado pela fé. Tem paz com Deus. E também esse aspecto da dúvida. A questão da dúvida. Não sei se eu nasci de novo. Não sei se eu sou de Deus. Não sei. A palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Testifica. E eu quero agora fechar hoje, porque semana que vem eu vou continuar sobre esse assunto, sobre esse plano glorioso da salvação que envolve todas essas obras aqui. Eu quero falar agora sobre a questão de que você, além de justificado, você foi remido, resgatado. Aonde você estava, irmão? Aonde você estaria hoje sem Jesus? Você foi resgatado da vossa vã maneira de viver. Você foi resgatado. Jesus lhe resgatou, Ele lhe remiu. Colossenses 2. Colossenses 2, do 13 ao 15. Colossenses capítulo 2, do 13 ao 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, cédula é escrito de dívida, cédula é escrito de dívida, e tendo riscado a cédula, havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse texto, se o crente entendesse pelo menos 5% desses 3 versículos, da obra que Jesus fez ali na cruz. Olha só, a nossa situação, estando vós mortos, morto, irmão, morto, sem vida, perdido, abandonado. Quem é que no mundo daria 5 reais por você? Quem que daria 100 reais por você? 1 milhão de reais por você? Quem daria a vida por você? E não somente dar, mas resgatar e trazer para ficar junto com você. Aquele negócio, vamos tirar essa pessoa dessa situação, mas vamos levar ele para o orfanato. Vamos tirar ele dessa situação, vamos levar ele para o asilo. Vamos tirar ele dessa situação, não vai ficar comigo não. Jesus não fez isso, irmão. Resgatou, veio morar dentro da gente. Quero ficar junto com você agora. E não é mais, depois de morrer, você vai ficar comigo para sempre. E uma coisa interessante aqui nesse texto, que você descobre aqui nesse texto de Colossenses. Havendo riscado a cédula. Jesus, irmãos, quando o homem caiu lá em Adão, o homem agora tinha uma dívida. Uma dívida para com quem? Para com quem? Com Deus. Foi Deus ofendido quando nós pecamos. Deus é que foi ofendido. A dívida era para com Deus. E ninguém podia pagar. A humanidade toda juntando, fazendo vaquinha. Não podia pagar. Jesus vem. Risca. Pega a cédula. Vocês não devem mais nada para mim. Nada. Cravou na cruz. Matou. Vocês não têm dívida comigo mais. Por causa do meu filho. Meu filho pagou a dívida por vocês.
pagou toda a dívida, toda a dívida, toda a dívida, toda a dívida. Nós não devemos lá no SPC de Deus. Ninguém está com o nome no Serasa lá espiritualmente. Está todo mundo com o nome limpo diante de Deus. Quem crê em Jesus está com o nome limpo. Mas alguém poderia falar, não, o que acontece hoje num tribunal, está devendo. Advogado de acusação. Quem era? O diabo, acusador dos nossos irmãos de dia e de noite. Apocalipse fala isso. Aí Jesus vem aqui, ó, para limpar, para não deixar nem acusação. Ele fala no verso 15, despojando os principados. Diabo, dá tudo aí que é meu. Você não tem nada aqui. Nem chave mais você tem. Da morte do inferno, é meu também. Nada. Eu sou advogado agora. E agora tem uma pregação aí no YouTube que nós somos advogados de Jesus. Nós somos advogados de Jesus. Jesus tem culpa de alguma coisa, irmão querido? A Bíblia fala que Ele é o nosso advogado diante do Pai. E agora o que Deus fez ali, ó, na cruz? E despojando. Despojo é material de guerra, é conquista de guerra. Jesus guerreou naquela cruz por nós. Nada mais é seu, diabo, tudo meu. Tudo meu, dá tudo para mim. Tudo meu, dá tudo meu. Eles são todos meus agora. Você acusou eles de dia e de noite, mas eu morri por eles. Eu fui propiciação, expiação, regeneração, tudo por eles. Me dá, é tudo meu. Despojando os principados, despojando as potestades. Olha só o que ele fez aqui. Os expôs publicamente. Está aqui. É que no dia não dá para ver isso. Mas no dia Jesus estava fazendo isso, ó. Tá, diabo, você, toda a sua tropa, estou expondo vocês aqui, ó. Publicamente. Está escrito aí. E deles, neles, em cima do inimigo, triunfou em si mesmo. Triunfou em si mesmo. O Jesus de hoje é triunfador, vencedor. Ele é o nosso rei, irmão querido. Por causa disso, Jesus, Ele nos remiu de tudo. De tudo. Eu quero fechar aqui. Semana que vem eu vou falar sobre outros aspectos. Vou falar sobre ressurreição, adoção, santificação e glorificação. Hoje já deu por hoje. Como aquela menininha fala, já deu por hoje, né? Então, já deu por hoje. A irmã Antônia vai nos dar um testemunho nesse momento. Quero chamar ela aqui. Deus abençoe os irmãos.